Se você busca em ter seu próprio negócio e empreender no segmento que mais cresce no Brasil e lucrar até R$ 12.000 por mês, você precisa conhecer a Micromarket. Prazer, meu nome é Daniel, sócio fundador da Micro, e a gente é uma franquia de mercados autônomos. Esses mercados que funcionam com condomínios residenciais, empresas, hotéis, shopping e muito mais. A partir de R$ 60.000, você monta a sua unidade, fatura 24 horas por dia, 7 dias por semana e horários flexíveis, sem a necessidade de ter funcionários. Eu sei que parece ser bom demais para ser verdade, mas só no Brasil já existem mais de 10 mil unidades de mercados autônomos em funcionamento. Na Micromarket, você tem o retorno do seu investimento a partir de 6 meses e uma rentabilidade de 20 a 30% ao mês. É uma grande revolução que vem acontecendo no varejo brasileiro, onde cada vez mais o consumidor busca conveniência, praticidade e segurança no seu dia a dia. Então, se você ficou interessado, entre em contato com o nosso time comercial, que a gente vai te dar todo o suporte e te mostrar como é fácil empreender com a Micromarket. Eu espero vocês. Forte abraço. Salve, torcedor vascaíno. Muito bom dia. É um prazer estar com você por aqui nesse Acorda Vascaíno. 7 de setembro, dia da independência do Brasil. E o Acorda, quando a bola não rola, o ideal é que dá para a gente buscar temas aleatórios. E é isso que eu vou fazer hoje por aqui com você, torcedor vascaíno. Se você vai concordar comigo, se você vai discordar, não tem problema nenhum. O que eu quero é que você possa deixar o seu comentário aí embaixo, deixe o seu like, que é muito importante para fortalecer o nosso trabalho aqui no canal Atenção Vascaínos. Olha só, a equipe profissional do Vasco joga na próxima quinta-feira as quartas de final da Copa do Brasil. O técnico Fernando Diniz ganhou esse desfalque gigantesco do Jair e provavelmente terá aí a volta do Tietê para montar essa equipe do Vasco. Eu acredito que a equipe não deve fugir muito de Léo Jardim, PH na direita, Hugo Moura, Lucas Freitas e Piton. Um meio de campo aí com o Barros, Tietê e Coutinho. Nuno de um lado, Rayando do outro e Verratti lá na frente. Eu acho que é essa equipe que vai enfrentar a equipe do Botafogo. Por que eu fiz essa introdução sobre esse jogo? Porque o Vasco terá na sua equipe 2 jogadores formados na base. Tanto o Rayan quanto o Barros. E na manhã de ontem, o Vasco foi até a Gávea e, mais uma vez, não só venceu, como atropelou o Sub-20 campeão do mundo. Sim, o lado de lá é campeão do mundo. Há 2 sábados aí, jogo em TV aberta para o Brasil todo, né? Ganharam nos pênaltis, daquele jeito que eles são acostumados a ganhar, que o jogo foi até empatar, porque o árbitro tinha dado 1 minuto de acréscimo e nesse 1 minuto o Barcelona foi lá, fez o gol de escanteio, mas o árbitro achou por bem dar mais 2, 3 minutos e para o empate, e eles acabaram aí vencendo esse campeonato intergaláctico, mundial, eu não sei nem o nome, porque quando eles vencem não tem nem dimensão. Pois bem, essa equipe deles, que venceu esse jogo, está a incríveis 9 derrotas consecutivas diante do Sub-20 do Vasco. E onde é que eu quero chegar com essa história toda? E por isso que eu fiz essa capa de hoje, com a foto desses jogadores nossos da base. É impressionante como o Vasco, historicamente, nas últimas 2 décadas pelo menos, não consegue dar tranquilidade para que os seus jogadores subam e possam performar no profissional. E isso já está um debate chato há um bom tempo, mas a gente precisa, em determinados momentos, voltar a bater nessa tecla para que a gente não possa, mais uma vez, queimar uma geração inteira. Muita gente vem com o contraponto que lá na década de 80 e 90, o Vasco tinha vários jogadores de qualidade. E eu não tenho dúvida nenhuma.
qualidade oriundos da base. Só que eram jogadores que tinham um suporte muito grande de jogadores já prontos, jogadores de qualidade comprovada. E como esses jogadores já traziam resultados para a equipe de cima, os jogadores da base eram complementos que, no segundo passo, viravam protagonistas. Por exemplo, quando sobe um Bismarck, o segundo maior meia da história do Vasco, com mais gols. Ele sobe, ele tem Romário, ele tem Roberto Dinamite, ele tem Giovani, ele tem Paulo Roberto, ele tem Mazinho, ele tem Zé do Carmo, ele tem Acácio. Ele entra nesse meio e o seu futebol ganha uma dimensão acima. E ele acaba sendo o suporte, mesmo novo, no início da geração da década de 90. Geração de Ian, de Gian, de Pimentel, de Alex Pinho, de Caetano, de Tinho, enfim, Jardel, Valdir. E esse é o processo natural. Só que o Vasco, pela dificuldade em montar equipes boas nos últimos anos, ele acaba trazendo para sua base uma responsabilidade que não é dela. É uma responsabilidade que ela tem que ser do jogador pronto, do jogador que o clube vai ao mercado, compra, coloca dinheiro em cima. Só que no Vasco não dá. O Vasco tem dificuldade de trazer jogadores bons para fazer o seu elenco principal e tem na base vê na base como que a solução não só técnica, porque é uma pressão absurda para que o jogador possa ser vendido por uma boa quantia para poder pagar salário. E isso é um ciclo que a gente vive há um bom tempo. Por exemplo, quantos jogadores, o próprio Felipe Coutinho, o Vasco acabou recebendo mais no mecanismo de solidariedade, nas suas transações, do que propriamente quando vendeu ele para a Inter de Milão. E eu poderia citar aqui inúmeros e inúmeros jogadores do Vasco que também são vendidos a preço de banana. Agora, parece que essa diretoria está conseguindo, de alguma maneira, segurar mais os seus ativos, não vender 100% dos seus atletas e fazer com que, com isso, lá no futuro, o Vasco possa receber mais. Quando você tem uma equipe no profissional que performa, que joga bem, tudo é mais fácil. Eu vou dar um exemplo do Palmeiras. O Palmeiras vende jogadores da base que você quase não escuta falar. Por exemplo, semana passada aí foi um tal de Thales, um atacante, pelo valor de 7 milhões de dólares ou de euros. Eu até ouvi que o Palmeiras trouxe o Andrés Pereira, esse baita volante que agora foi convocado pelo Ancelotti, só com o percentual que ainda tinha do Kelvin, que foi negociado no exterior. Ou seja, o Palmeiras consegue negociar os bons jogadores da sua base, não por valores astronômicos, por valores gigantescos, mas o Palmeiras consegue que com esses jogadores fazer caixa de novo lá na frente. E dessa maneira acaba virando um ciclo, porque você sempre consegue ficar trazendo e colocando dinheiro para fora. E com esse dinheiro, você consegue ir ao mercado e consegue trazer jogadores prontos, jogadores que vão pegar a camisa e vão performar e vão resolver o seu problema. E mesmo com toda essa dificuldade, com todo esse desconforto, a gente ainda consegue trazer um Ryan, que hoje o mercado já avalia ele como jogador de 20, 25 milhões de euros. A gente já tem um lateral esquerdo igual o Leandrinho, que é da seleção brasileira. A gente já tem o Luiz Gustavo, que foi vendido por uma boa quantia e o Vasco ainda continua com um percentual dele. Então, a gente consegue, de alguma maneira, já querer entrar nesse reduto em que algumas equipes do Brasil já estão há um bom tempo, de vender bem, de continuar com percentual e de lá na frente ficar reinvestindo isso a todo momento. A nossa base é um trator. Diante das necessidades que a gente ainda precisa de estrutura para que esses jogadores possam render, é um absurdo o que o sub-15, o sub-16, o sub-17, o sub-18, o sub-20, todas as equipes do Vasco conseguem performar num ótimo nível. E o mais importante é o torcedor que está aí do outro lado, vendo esse vídeo,
ter o entendimento que esses jogadores, se eles não performam no profissional, muitas das vezes eles são vítimas desses sistemas do Vasco e não culpados. Eu vou dar um exemplo para vocês. O Zuccarello, que subiu no início do ano, fez bons jogos, oscilou um pouquinho, desceu para o sub-20 e já não teve mais oportunidade. Se o Vasco é uma equipe linear, se o Vasco é uma equipe que conquista mais vitórias, consegue brigar por coisas grandes, talvez esse amadurecimento e esse aproveitamento do Zuccarello poderia ter um pouco mais de paciência. Só que a ânsia por resultados, a ânsia pela performance, diante de um cenário que não é favorável, faz com que a gente começa a abrir mão de jogadores muito facilmente. E no futebol você não pode abrir mão de jogador que em algum momento já performou em bom nível na base, sem que pelo menos ele tenha 1 ou mais anos como profissional. Certa vez eu ouvi do Rogério Micali, uma das autoridades de base no futebol brasileiro. Não nos esqueçamos que o Rogério Micali foi campeão da Copa São Paulo do Futebol Júnior dirigindo o Figueirense, o que é um título expressivo, porque o Figueirense jamais vai ter uma captação do que os grandes clubes do futebol brasileiro. Rogério Micali foi o campeão olímpico com a seleção brasileira no Maracanã. E conversando, nós temos amigos em comum, o Micali certa vez me disse assim: Jean, um jogador que já performou bem na base, em algum momento foi seleção brasileira ou foi destaque, de alguma maneira foi acima dos demais, não abre mão desse jogador antes de pelo menos ele completar 22 e 23 anos. Porque uma série de fatores pode ter feito esse jogador descer a sua performance. E a qualidade está ali, está com o jogador. Daqui a pouco, um cenário, algo de diferente, pode mudar a chave e fazer esse jogador voltar a performar em alto nível. Exemplos no Vasco nós temos aos montes. O Gabriel Peck, eu acho que foi o último desse tipo de jogador que a gente achou que não ia dar, desceu, performou bem, voltou e acabou sendo um dos destaques. Por exemplo, o Figueiredo, mais um dinheirinho que entrou na conta do Vasco agora com essa negociação de Portugal. O Vasco continua com percentual. Vai que o Figueiredo acerta 2 balaços lá na Europa daquele que ele acertou contra o Bahia, vai para um outro mercado e o Vasco continua arrecadando. Beleza, torcedor vascaíno? Esse foi o principal tema do Acorda de hoje. Esse cenário desfavorável que o Vasco sempre coloca para os jogadores da base na hora de subir para o profissional. Concorda, discorda? Enfim, deixa o like, compartilha nas suas redes sociais, que é sempre um prazer vir aqui conversar com você. E essa semana bate ansiedade. Quinta-feira, jogo do profissional e, se Deus quiser, vai dar tudo certo. Abraço, galera! Dinamite sozinho, atenção, vai enfiar, gol! Que golaço maravilhoso do moço que mora em Caxias!